Quando o assunto é hacking ou web hacking, as pessoas costumam ter muita curiosidade para descobrir como que um hacker consegue ter acesso a um local onde inicialmente aquele local é negado. Dessa forma, essas pessoas não precisam ter somente conhecimento de como se aproveitar de falhas, mas também de como o processo funciona como um todo, de toda a estrutura e organização de uma plataforma. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês uma noção básica de como funciona uma aplicação web, aonde ela começa e em qual momento o hacker se insere para poder ele conseguir se aproveitar de uma vulnerabilidade de uma plataforma e conseguir o seu acesso naquele servidor. Antes disso, eu só vou lembrar vocês que a gente está com um processo aberto para quem quiser entrar aqui na Kraken Academy. Eu vou deixar o link do vídeo da semana passada, onde a gente explica tudo como vai funcionar. Se você quiser, se você tiver interesse de se tornar um instrutor aqui da nossa plataforma, é só clicar no link e dar uma olhada. E a outra situação é a respeito da Square Cloud. Eu vou deixar o vídeo aqui rodando, é só você dar uma olhadinha e logo em seguida a gente já entra para a aula de hoje. Então pessoal, a Square Cloud, que a gente já mencionou no vídeo da semana passada, é o nosso mais novo parceiro. E o que ele pode oferecer para vocês? É só a gente vir aqui em serviço, vocês vão ver as 4 principais atividades que eles podem oferecer. Seja o armazenamento em nuvem, seja os pods que eles oferecem, o site, você também pode colocar o seu site hospedado na plataforma da Square Cloud, inclusive uma plataforma para análise do conteúdo que está acontecendo no seu site. Então não perca tempo. Quer adquirir algo? Procure o pessoal da Square Cloud, entre em contato com eles e acessem lá. Aqueles, isso daí, tá caro? Tá caro nada, pô. É só a gente clicar aqui em planos, você pode ver, tem a aba da Community, tem a aba Enterprise, aqui tem alguns preços, a gente pode ver aqui o da Community, são esses aqui, e a gente pode ver o Enterprise, tem esses dois. O preço está muito bacana, mas melhora, é só a gente clicar aqui, ó, que os novos planos já foram lançados, saiba mais clicando aqui. Aqui você pode ver que existe uma atualização nos preços e nos benefícios que você ganha assim que você contrata um plano. Então, dê uma olhadinha em tudo, ficou com dúvida, entre em contato com o suporte e eles vão esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. Vamos para o vídeo de hoje. Quando a gente está falando de uma aplicação web, ela se estrutura da seguinte forma. Existe um servidor, esse servidor ele está armazenando várias coisas além da aplicação web. E o que a gente enxerga dentro de uma página é um resumo de todo um background para conseguir entregar a informação que você está conseguindo assistir assim que você entra na plataforma. Então pessoal, quando a gente fala a respeito de servidores e aplicações, como elas funcionam? Imagina que a gente tem aqui o nosso computador pessoal e eu quero hospedar um site nele. Eu quero abrir um site e quero que quem esteja exposto à rede acesse aqui. O que a gente precisa? Ele basicamente, a gente tem que abrir uma porta na nossa máquina, no caso falando do nosso computador individualmente falando. Eu posso utilizar ali o Python, por exemplo, para criar um site na minha máquina local. Eu vou abrir uma porta na minha máquina e essa porta, todo mundo que estiver dentro da minha rede consegue acessar aquela porta ali e ver como que a minha aplicação web está se comportando. Uma forma simples de vocês verificarem isso na máquina de vocês é com o Python 3-m abrindo um Simple Server e de outro computador na mesma rede, vocês podem acessar com o link do IP e vocês vão ver que vocês conseguem ter acesso a tudo que está sendo compartilhado naquela pasta. No resumo bem simples da obra, é basicamente isso. Uma outra coisa também que é importante a gente mencionar é que as aplicações web elas tendem a funcionar na porta 80 num protocolo HTTP ou então na porta 443 no HTTPS. E o que seria esses dois protocolos, o HTTP e o HTTPS? Bom, o HTTP ele é basicamente um protocolo de aplicações web, só que eles não são de forma segura. Então se você conseguir tá sniffando ali dentro de uma rede, ou seja, está escutando o que está sendo trafegado naquela rede, todos os pacotes que você conseguir capturar, eles vão estar de forma legível, ou seja, eles não vão estar criptografados. Então se estiver enviando alguma informação de senha ou algum tipo de arquivo ou de mensagem, se você tiver um protocolo HTTP, você vai conseguir capturar aqueles pacotes ali e conseguir ler depois e entender o que está acontecendo. Já no caso do HTTPS, ele tem protocolos de criptografia, então a mensagem ela é trafegada de forma segura. Então a pessoa pode até conseguir capturar aquele pacote ali, porém ela não vai conseguir ter noção do que está sendo trafegado, ela não vai conseguir decriptografar e descobrir o que está sendo trafegado. Digo isso de forma inicialmente, a diferença desses dois é essa. Então, toda vez que a gente for montar uma requisição, ela basicamente tem essa cara aqui. Isso daqui é uma URL, e ela é composta por várias outras coisas. E como essas coisas se comportam? Aqui no início a gente tem o protocolo que a gente está utilizando, que no caso é HTTPS, ou seja, é um protocolo criptografado. Logo após a gente tem o www, que o que significa? Significa que aquilo ali, por se tratar de um site e estar hospedado na rede, ele vai buscar pela informação do servidor que a gente está colocando aqui na internet.
E o que seria isso? É basicamente uma série de nós de acesso de interconexões que conectam o nosso computador até o servidor onde o Google está hospedado. Ou seja, ele vai trafegar por esses nós de acesso até conseguir chegar no nosso servidor. E se vocês derem uma pesquisada, vocês vão ver que tem uma série de cabos de interconexão, que são os cabos que dão origem à internet que a gente tem hoje. E o www é isso que eu acabei de explicar para vocês. É simplesmente um sistema que interliga os arquivos e informações. Por isso, a maioria dos sites eles vêm com aquele www ali, porém hoje nos browsers mais comuns, como o Google Chrome, a gente pode suprimir ali o HTTP ou HTTPS, inclusive o www, e só digitar o site que na maioria das vezes ele vai buscar aquela requisição e vai trazer para vocês a plataforma. Só mais uma última situação que é importante eu mencionar também, aqui por exemplo, aqui a gente tem um nome que no caso seria o google.com.br, ou um conjunto www.google.com.br. Isso daí no caso seria um DNS. Para não ficar de uma forma não inteligível, aqui basicamente 192.168.1.1, por exemplo, a gente tem como referência um nome. E isso daqui seria um Domain Name Server, que no caso é um DNS. Então assim que a gente faz uma pesquisa com o nome, com o site do Google, por exemplo, ele automaticamente resolve aquele nome num número, que no caso seria um endereço de IP. A gente pode pesquisar o Google pelo endereço de IP ou pelo nome, que no caso seria o Domain Name Server. É importante a gente mencionar isso aqui também, porque no futuro, essa série de informações que a gente passou aqui, elas vão fazer uma conexão para vocês entenderem o que a gente quer trazer de objetivo. A outra situação que eu queria explicar para vocês é que a gente já tem um conjunto onde a gente já sabe o que é uma URL, a gente já sabe quais são os protocolos de rede que a gente pode utilizar, HTTP e HTTPS, basicamente porta 80 e porta 443, obviamente que isso pode ser reconfigurado. Entendemos o que é o www e também o que são os nomes que a gente digita ali na URL. Inclusive o Google, que foi o que a gente utilizou nesse exemplo. Ele pega o nome e resolve no endereço de IP, ou pega o endereço de IP e resolve no nome. Dessa forma a gente consegue acessar sites sem precisar saber o endereço de IP daquele site ali. Qual situação um hacker consegue se aproveitar dessa informação que está sendo trafegada? Como eu falei para vocês, se for um protocolo HTTP, é só ele estar dentro de uma rede, esnifando, e tudo que for trafegado ele vai conseguir captar. Já no caso mais complexo de servidores criptografados, imagina que a gente tem uma página web, como por exemplo o YouTube, e o YouTube ele tem várias interações, como por exemplo um banco de dados para a gente conseguir logar naquele site, vários locais onde a gente consegue inserir dados, como por exemplo na própria URL a gente consegue alterar um parâmetro e esse parâmetro vai fazer uma requisição dentro do banco de dados, e é nesse momento que o conhecimento de um hacker é colocado à prova, onde ele tem conhecimento de vários tipos de técnicas que ele pode utilizar para poder ele conseguir buscar dentro daquele site ali uma conexão entre o servidor que está hospedando aquele site com a própria máquina dele. Ele força uma conexão entre o servidor e a máquina. E de que forma isso pode acontecer? Basicamente uma porta é aberta na máquina do atacante e é forçada uma conexão entre o alvo e o atacante, podendo ser utilizando um reverse shell ou um bind shell. E quais são os tipos de vulnerabilidade que a gente consegue fazer com que um site se conecte na nossa plataforma? Não necessariamente a única forma da gente explorar seria desse jeito. Se a gente, por exemplo, conseguir encontrar uma vulnerabilidade de Path Traversal, a gente consegue ir voltando diretórios dentro daquela aplicação até conseguir ver informações sigilosas daquela aplicação, que no caso seriam inicialmente negadas ao usuário que está tentando descobrir aquilo ali. E como que isso acontece? Isso vai acontecer por conta de uma má configuração. O camarada que desenvolveu aquele site ali, ele se importou em fazer com que funcionasse, e a parte de segurança ficaria para uma outra pessoa, por exemplo, e a empresa não se preocupou em passar essa parte da segurança para uma outra. Então, conforme eu mencionei essa falha de Path Traversal, pode haver várias outras. A gente pode falar de LFI, a gente pode falar de RFI, de XSS, enfim, existe uma infinidade de vulnerabilidades de aplicações web que são basicamente o que conseguem fazer com que um atacante consiga pegar um acesso na máquina, no servidor, e fazer com que o servidor se conecte à máquina dele, ou abrir uma porta no servidor e se conectar com a máquina atacante na máquina do alvo. Então basicamente essa é a estrutura de um ataque numa aplicação web. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. E se vocês quiserem ver na prática como isso funciona, a gente tem alguns vídeos aqui no canal, inclusive um ensinando SQL Injection, tem também um vídeo fazendo brute force numa aplicação web, inclusive eu acredito que tenha outros aqui também localizando vulnerabilidades web, das mais simples até as um pouco mais complexas. Eu vou pegar o link, vou colocar aqui na descrição também, para que vocês consigam ter acesso e descobrir como elas funcionam. Vou pedir para você que assistiu o vídeo até agora, se inscrever aqui no nosso canal, deixar um like, deixar um comentário, é muito importante, ajuda bastante aqui e motiva a gente a seguir produzindo conteúdo e trazendo aqui para vocês. Beleza, pessoal? Um abraço
e até a semana que vem. Não se esqueça de olhar aqui na descrição todos os links da Square Cloud da semana passada, onde a gente convida você a fazer parte da Kraken Academy, e também o link dos vídeos que eu mencionei no vídeo de hoje. Um abraço e até a semana que vem.